Eu vou pedir aqui o Kazan também para gravar a aula, caso a gente tenha algum bug no Google. Pessoal, eu vou colocar um microfone aqui para melhorar o áudio da gravação da aula. E esse microfone inibe a saída dos alto-falantes do meu computador. Então, se alguém quiser me fazer uma pergunta, manda um chat, por favor, que eu vou ver aqui no cantinho da tela que a pessoa está pedindo atenção, eu tiro o microfone do conector e aí libera a saída de áudio aqui na minha máquina, beleza? Eu comecei a explorar com vocês, nas últimas aulas, considerações sobre circuitos trifásicos. Esse conhecimento ele é relevante ao material da disciplina, porque a máquina elétrica rotativa é um circuito trifásico. Tá? De carona, né, a gente vai ter condições, né, de analisar outros equipamentos elétricos trifásicos com o conhecimento que está sendo apresentado. Tá? Então, ele serve, a máquina elétrica é um tipo particular de circuito trifásico e o conhecimento apresentado serve para outros circuitos, né, e outros equipamentos. Então, até a aula passada, né, a gente viu o que era um circuito trifásico, né, por que usar um circuito trifásico, explicamos que ele está aqui no nosso memorial de cálculo, né, a gente explicou que o circuito trifásico viabiliza a geração de energia, né, em grandes volumes de energia, em grandes valores de energia, porque o gerador trifásico tem potência instantânea constante. Tá? Ele não tem parcelas pulsantes de potência elétrica na sua saída. Essa potência elétrica vai nascer, né, da fonte primária de potência do circuito. Logo, então, se essa potência elétrica é constante, a potência da fonte primária do sistema também pode ser constante. Né? Então, você não precisa modular a sua fonte primária de potência, e isso simplesmente viabiliza o sistema, né? Porque modular, por exemplo, uma hidroelétrica, né? Imagina a potência hidráulica da água que vai acionar o gerador elétrico, essa potência é dada pelo produto da pressão da água vezes a vazão. Tá? A pressão é mais ou menos determinada aqui pela altura, né, da coluna d'água. Se você precisasse de ter potência pulsante, você ia ter que fazer com que a vazão fosse pulsante. E aí você precisaria pegar aqui um damper qualquer, né, um sistema mecânico de fechamento e pulsar isso na mesma frequência dos sinais elétricos, né, 60, 120 Hz, e a gente até viu que é 120 Hz na verdade, né, e isso é impossível para esse manipulador mecânico, você não consegue fazer com que ele opere numa dinâmica tão alta, tá? Então, a partir do momento que o sistema seja trifásico, você não precisa disso. A potência total que sai dos terminais elétricos, o valor instantâneo dela é constante. Tá? Então, ele viabiliza a geração, é possível gerar com ele. E aí a gente viu algumas formas, né, de conexão de fontes e cargas que economizam cabos no sistema de transmissão e distribuição, que são as conexões delta e estrela. Fizemos aqui algumas considerações de segurança, né, baseados nas relações de grandezas de linha e de fase que a gente aprendeu nas cargas ou nos sistemas trifásicos conectados em delta ou estrela, né? Então a gente viu aqui que na conexão estrela a corrente de linha é igual a de fase, né, a mesma corrente que passa na linha, né, de alimentação, no cabo da linha de alimentação, no barramento da linha, vai passar na bobina de uma das fases. E a tensão de linha, que é a tensão medida entre dois
cabos da linha de alimentação, entre dois barramentos da linha de alimentação, ela é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase, né? E adiantada de 30 graus. Ok? Então, essa foi a conclusão que a gente tirou. Na conexão em delta, isso inverte. Né? Então, na conexão Y, a tensão de linha que era igual à tensão de fase. No delta, desculpa, a corrente de linha que era a corrente de fase no Y. No delta, inverte. É a tensão de linha que é igual à tensão de fase. E no Y, né, a tensão de linha era a raiz de 3 vezes a tensão de fase. No delta, a corrente de linha, que é a raiz de 3 vezes a corrente de fase, também com 30 graus de defasamento, estando aqui a corrente de linha adiantada com relação à corrente de fase. Tá? Fizemos aqui algumas considerações sobre segurança, né, especialmente em eventos de fuga à terra. E hoje eu queria complementar mais alguns tópicos clássicos abordados na teoria de sistemas trifásicos, para a gente se fortalecer, né, nesse tipo de sistema. Então, a primeira coisa que eu queria abordar com vocês aqui correlata a equivalência entre sistemas delta e estrela. Hoje são 30, né? Então, a equivalência, pessoal, ela pressupõe o seguinte: se nós tivéssemos um sistema trifásico com as suas impedâncias conectadas em delta. Vou colocar isso aqui um pouquinho maior que vai ajudar depois. Tá? Então, você tem um sistema trifásico aqui com 3 impedâncias, que eu vou chamar aqui de Z delta. As impedâncias nas 3 fases de um sistema trifásico são tipicamente iguais. No caso de máquinas elétricas, elas são obrigatoriamente iguais. Quando há diferença entre elas, o sistema de proteção do motor tem que desconectar o motor da rede. Tá? Eu vou explicar isso depois. Se causa, né, um fenômeno de desequilíbrio. Tá? E aí você queima o motor rapidamente por isso. Bom, então essa suposição que eu estou fazendo aqui de 3 impedâncias iguais, ela é uma consideração bem realista com os equipamentos que a gente tem. Na própria rede, né, da concessionária, da CEMIG, por exemplo, né, a gente vai conectando as casas em paralelo aqui, né, montando diversas casas em paralelo, e no final, em cada fase, né, geralmente as casas são monofásicas, no final, né, como os equipamentos das casas são mais ou menos os mesmos, os hábitos são muito parecidos, né, ou seja, tem uma faixa de tempo que todo mundo toma banho quando chega do trabalho,
Então você acaba equilibrando a rede também. Tá? Então até para redes maiores se consegue esse equilíbrio. Tá? E nesse tópico eu queria abordar com vocês sobre, né, eu queria modelar com vocês qual que deve ser a impedância de uma carga conectada em estrela, que eu estou desenhando em vermelho, para que ela seja vista pela rede de alimentação como sendo igual ao delta, ou equivalente ao delta. Tá? Então, se nós tivéssemos essa carga em delta conectada na rede, a gente teria essa corrente de linha aqui na fase A, essa corrente de linha na fase B e essa corrente de linha na fase C. Se nós tirarmos o delta, que está desenhado em preto, qual que tem que ser a impedância da conexão estrela que eu coloco aqui e que mantém as mesmas correntes de linha? Tá? Então, isso que é equivalência, tal como eu escrevi no título do assunto. Tá? Ou seja, você tira o delta e coloca o estrela, para a rede não faz diferença. Elas são equivalentes. Você tira uma, coloca a outra, para a rede não importa. Tá? Uma equivale à outra. Né? E para existir esta equivalência, qual que tem que ser a relação entre essas impedâncias do delta e do y, da estrela? Tá? Então, isso eu queria explorar com vocês, e isso vai ser útil depois. Tá? Tem alguns circuitos trifásicos, alguns sistemas trifásicos, que são mais facilmente analisados, por exemplo, em estrela, mas eles são conectados em campo no delta. Né? E aí, se você souber essa equivalência, você tem como, né, colocar o circuito que existe, né, na conexão que existe, no formato da conexão onde seja mais fácil fazer análises. Tá? Bom, então, nessa proposta, pessoal, a gente pode dizer o seguinte, ó, essa corrente de linha, por exemplo, aqui a corrente de linha na fase A, pode ser a B ou a C também, não faz diferença, né? Ela vai ser igual à corrente de fase aqui na estrela, né? A mesma corrente de linha, quando a conexão é estrela, né? A mesma corrente de linha passa pela bobina do equipamento, tá? A corrente de linha é igual a corrente de fase, igual a gente viu na aula passada. Corrente na fase A da estrela, né? Essa corrente vai ser dada, né, pela tensão que aparece aqui na bobina, dividido pela impedância, né? Então vai ser a tensão ali na fase dividido pela impedância da fase, né? A tensão de fase, né, pegando aqui em módulo, a tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Né? A tensão de linha é a tensão de fase para fase. Então vai ser a tensão de linha sobre raiz de 3. Desculpa. Deixa eu colocar isso aqui no silencioso. Então vai ser a tensão de linha sobre raiz de 3, que é o valor da tensão de fase,
Isso tudo dividido pela impedância da estrela. Tá? Então, o resultado vai ser a tensão de linha sobre raiz de 3 vezes a impedância da estrela. Tá? Bom, da mesma forma, né, aqui no delta, né, vai circular aqui uma corrente, né, de linha do delta, tá? E essa corrente de linha que vai circular aqui na bobina, ou na impedância do delta, vai ser dada pela tensão da impedância, né, que aparece sobre essa impedância, a tensão de fase do delta, sobre a impedância daquele sistema. Tá? Então, a corrente de linha ali no delta, desculpa, a corrente de fase, até apagar aqui, ó. Colocar um F. Então, a corrente de fase aqui no delta vai ser igual à tensão de fase sobre a impedância, né? E a tensão de fase no delta é igualzinha à tensão de linha, ó, é a mesma tensão, tá? Então, vai ser a tensão de linha dividido pela impedância do delta, tá? Bom, para buscar uma relação entre essas impedâncias, a do Y e a do delta, eu vou manipular essa expressão aqui para relacionar essa corrente de fase do delta com a corrente de linha, que é o que a gente quer manter inalterado para poder achar o delta que equivale à estrela. Tá? Então, no caso do delta, a corrente de linha do delta, que é o que a gente chamou ali de corrente de linha da fase A, por exemplo, ela vai ser dada pela corrente de fase vezes raiz de 3. Tá? Então, essa corrente, né, usando o resultado aqui de cima, a corrente de fase está aqui em cima, ó. Ela vai ter esse valor, tá? Igualando aqui as duas, né, a corrente de linha que está descrita como função da impedância do delta, com a corrente de linha que está descrita como função da impedância da estrela, nós conseguiremos uma relação entre o delta que equivale à estrela, né? Ou seja, qual impedância na conexão estrela que faz com que a corrente de linha seja a mesma que seria vista para uma dada impedância conectada em delta. Tá? Então, igualando as duas, essa com essa, a gente tem o seguinte, ó. Simplificando aqui, ó, a gente vai observar que existe equivalência entre uma impedância em delta e outra, né, na conexão estrela, quando a impedância do delta for 3 vezes maior do que a da estrela. Tá? Então, se a gente quiser, né, substituir uma conexão em delta qualquer que tenha uma dada impedância por uma conexão estrela para a qual não exista diferença para a rede de alimentação, a impedância da estrela que vai ser conectada aqui tem que ser 1/3 da impedância de cada uma das fases do delta. Então, essa é a condição para que exista equivalência entre um delta e uma estrela. Ok? Então, é o primeiro tópico que eu queria abordar com vocês hoje.
O segundo tópico, pessoal, ele versa sobre as expressões de potência em um sistema trifásico. Tá? Então, essas expressões são úteis para manutenção, para projeto, para concursos. Os concursos que eu fiz na vida geralmente caíam essa expressão aqui. Tá? Então, eu vou colocá-la. Tá? E para o tempo que eu tive em indústria também, ela me ajudou. Ajuda até hoje, tá? Em projetos de pesquisa. Bom, então se a gente tivesse um sistema trifásico, por exemplo, com um alimentador conectado aqui em estrela, e a gente tivesse uma carga também conectada em estrela. Digamos que a gente queira calcular a potência ativa ou a potência trifásica total, né, que flui aqui do alimentador para a carga. Né? Então, a gente viu na penúltima aula que a potência instantânea trifásica ela é igual ao valor médio dessa potência. Então, é um sinal que não tem componente pulsante. Tá? E que vai ser igual a 3 vezes a potência ativa, né? Eu vou chamar a potência ativa aqui com P maiúsculo, monofásica. Tá? Essa potência ativa monofásica, nós também deduzimos, né, na penúltima aula, ela é dada pela amplitude da tensão vezes a amplitude da corrente, né, na carga monofásica, dividido por 2 vezes o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente. Né? A gente deduziu essa expressão, ela também é apresentada no curso de circuitos. Bom, então as tensões aqui, né, e correntes envolvidas nessa expressão da potência monofásica, elas são valores de fase, né, como se uma dada impedância dessa existisse sozinha no circuito. Não é? E nós vimos, inclusive, que aqui na conexão em estrela, tá? Mesmo que a gente coloque um cabo entre o neutro da carga e o neutro aqui das fontes, esse cabo vai ser percorrido por corrente nula, quando o sistema está equilibrado, que é o que acontece na maior parte das vezes. Tá? Então, esses dois pontos estão no mesmo potencial elétrico aqui, ó. Tá? Mesmo que você coloque um cabo, não passa corrente. Tá? Um cabo com impedância baixíssima. Então, eles estão no mesmo potencial elétrico. É como se
Você pode, inclusive, tirar o cabo, que eles vão continuar no mesmo potencial elétrico. Tá? Então, é como se a gente tivesse aqui, entre os nêutrons da fonte da carga, um curto-circuito virtual, que garante que esses dois nêutrons estão no mesmo potencial elétrico. Tá? Então, você pode, por exemplo, né, pegar o circuito aqui da fase A, com a fonte da fase A, né, e essa impedância aqui da fase A, e caracterizar aqui, né, um circuito com essa corrente de linha que vai ser igual a de fase. Estou até separando o circuito de uma das fases. Aqui a tensão da fase A, que é essa aqui, com a impedância do circuito, que é essa aqui, e a corrente do circuito vai ser a corrente de linha, que é igual a de fase. Vai ser essa aqui, né? E aí, em um circuito desse, né, que é um dos 3 circuitos do sistema trifásico, vai fluir uma parcela média de potência, né? Então existe aqui uma potência instantânea, né, que tem um valor médio, que a gente deduziu na penúltima aula, mais um valor alternado, uma parcela de potência que pulsa no tempo. Tá? Esse valor médio aqui da potência é chamada de potência ativa. Tá? Que é o valor que nós apresentamos aqui em cima. Ok? Como o nosso sistema tem 3 circuitos com essa natureza em um mesmo equipamento, a potência total que vai fluir aqui do alimentador para a carga vai ser dada pela potência que flui aqui do circuito da fase A, mais a potência que flui aqui do circuito da fase B, mais a potência que flui aqui do circuito da fase C. Tá? Os valores instantâneos mesmo. Vou até marcar aqui, ó. Ok? Então, essa potência trifásica aqui, né, que é a potência total que o alimentador manda para a carga trifásica ou para os 3 circuitos monofásicos. Ok? Então, enxergar o sistema trifásico como 3 monofásicos nos ajuda porque a gente pode herdar uma série de conhecimentos dos circuitos monofásicos para aplicar diretamente aqui no circuito trifásico, né? Então, um desses conhecimentos está aqui expresso pela potência ativa monofásica, né? Então, a gente vai chegar na potência trifásica usando o conhecimento da potência ativa monofásica, que nós já aprendemos. Então, essa potência trifásica instantânea vai ser igual ao valor instantâneo da potência que flui pelo circuito da fase A, mais o valor instantâneo da potência que flui pelo circuito da B, mais o valor instantâneo da potência que flui pelo circuito da fase C. Né? O que nós vimos na penúltima aula? Que o valor instantâneo dessas potências, igual eu escrevi aqui, eu coloquei potência monofásica, mas seria a mesma coisa, tá? Que a potência instantânea da fase A, que é o que nós estamos colocando aqui. Okay? Então, essa potência da fase A aqui, instantânea,
ela tem um valor médio mais um valor pulsante, igual nós deduzimos na penúltima aula. No circuito da fase B, na fase B você também pode usar o curto-circuito virtual e montar um circuitinho separado com esses elementos que eu estou percorrendo aqui com a ponta da canetinha da mesa digitalizadora. Ó. Virou um circuito monofásico também. Ó. Fonte da fase B, cabo da fase B, impedância da fase B, neutro e o curto-circuito virtual. Tá? E aí é um circuito monofásico com essa mesmíssima estrutura da fase A, tá? Só com um detalhe, né, que o alimentador da fase B impõe uma tensão defasada com relação à fase A. Então, o que vai acontecer? O valor médio da potência da fase B é igualzinho da fase A, só que o valor alternado vai estar defasado. Tá? Esse valor alternado ele tem uma frequência 2 vezes maior do que a frequência do sinal de tensão. Então, ele vai estar atrasado de 240 graus com relação à senoide que caracteriza o valor alternado da potência na fase B. Da mesma forma que é possível que a gente enxergue ali no circuito trifásico um circuito monofásico com essa estrutura para a fase C. Vai ser esse circuito que eu vou percorrer com a ponta da caneta. Ó. Você tem o alimentador da fase C, esse cabo de alimentação, a impedância da fase C e o fechamento do circuito por esse ramal pontilhado, que é o curto-circuito virtual. Então, é um circuitinho monofásico com a mesmíssima estrutura desse aqui que a gente analisou. Ó. Então, a única diferença é que a tensão na fase C é defasada, ou atrasada de 240 graus com relação à fase A. Então, a potência que flui por esse circuito também vai ter um valor médio, igualzinho ao valor médio das outras duas fases, até por isso que eu não estou diferenciando aqui a notação, mas a potência monofásica alternada, a parcela pulsante da potência que flui na fase C. Como nós demonstramos na penúltima aula, essas 3 parcelas de potência alternada, elas são caracterizadas por cossenoides de mesma amplitude, mesma frequência, e elas são defasadas entre si de 120 graus. Tá? Então, a soma das 3 dá 0. Se você soma 3 cossenoides de mesma amplitude, mesma frequência e defasadas entre si de 120 graus, o resultado é 0. Né? Então, o valor total da potência instantânea trifásica vai ser igual a 3 vezes o valor médio da potência em cada fase. Tá? Então, o valor instantâneo da potência nesse circuito, em regime permanente, é constante, é um sinal constante no tempo. Tá? E a potência, essa potência média em cada fase é a potência ativa. Tá? Mas potência ativa aqui por fase, monofásica. Tá? E essa potência ativa a gente sabe, da teoria de circuitos e da dedução que fizemos na penúltima aula, que ela tem esse valor aqui, ó, 3 vezes a amplitude da tensão vezes a amplitude da corrente sobre 2 vezes o cosseno do ângulo de defasamento entre tensão e corrente. Tá? E aí existe uma forma muito comum de se apresentar essa expressão, que é com valores eficazes de tensão e corrente. Tá? E ela pode ser deduzida da seguinte maneira. Ó. Esse 2 que está aqui no denominador, eu vou descrever como sendo o produto de raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá? E aí nós temos o seguinte, ó, a amplitude da tensão de fase sobre raiz de 2 é o valor eficaz da tensão de fase. Tá? E a amplitude da corrente de fase sobre raiz de 2 é o valor eficaz da corrente de fase. Tá? E eu estou falando em valores de fase porque nós estamos trabalhando com 3 circuitos monofásicos. Então, as tensões apreciadas aqui
são tensões por bobina, são tensões de fase, né? E as correntes também apreciadas, aqui pelo menos nesse estudo, são correntes de fase também, tá? Então, nós podemos, né, descrever aqui a potência instantânea trifásica, que só tem valor constante, ela não é pulsante no tempo, ela é constante, tá? Que é a mesma coisa que a potência ativa trifásica, então. O valor médio dela é igual ao valor do próprio sinal. Tá? Então, vai ser igual a 3 vezes a tensão de fase, o valor eficaz da tensão de fase, vezes o valor eficaz da corrente de fase, vezes o cosseno do ângulo entre o sinal de tensão e o sinal de corrente em cada fase. Tá? Esse ângulo é o mesmo entre tensão e corrente de qualquer uma das fases, né? E essa análise, pessoal, a gente fez aqui para uma estrela, né? Que foi, a análise toda nasceu desse sistema aqui de cima. Certo? Bom, é comum, né, no contexto de sistemas trifásicos, que essas potências sejam caracterizadas com valores de linha. E isso é justificado porque muitas vezes você não tem acesso ao ponto de neutro que é fechado pelo fabricante e fica no interior do equipamento. Agora, a linha de alimentação, você sempre tem acesso. Vai ser um cabo ou um barramento que sempre dá para colocar os terminais de um voltímetro para se medir tensão. Tá? E sempre vai dar para colocar um amperímetro para medir corrente. Tá? Então, é comum, né, que a gente descreva expressões nobres, né, num sistema trifásico em função de valores de linha. Tá? Então, eu queria fazer essa manipulação com vocês para conseguir descrever também a nossa potência em função de valores de linha. Então, no caso aqui da nossa estrela, eu vou até particularizar aqui, tá? Depois a gente vai criar uma expressão generalista, tá? Então, essa potência trifásica em uma estrela, tá? Que vai ser igual à expressão que a gente levantou ali em cima, né? Em função de valores de linha, ela seria descrita da seguinte forma, ó, em uma estrela, a tensão de fase é igual à tensão de linha sobre raiz de 3, que foi o que a gente deduziu na aula passada. E em uma estrela, a corrente que está na linha é a mesma que vai entrar na bobina, desculpa, na impedância da carga, que é a mesma corrente de fase. Então, a corrente de linha, desculpa, a corrente de fase que nós temos aqui é igual à corrente de linha. Ok? E aí, pessoal, dividindo 3 por raiz de 3, dá raiz de 3. Então, aqui na nossa estrela, né, a gente poderia dizer que a potência absorvida, potência total absorvida pela carga, seria raiz de 3 vezes a tensão, o valor eficaz da tensão de linha, vezes o valor eficaz da corrente de linha, vezes o cosseno do ângulo entre tensão e corrente. Certo? Bom, então temos aqui, né, já uma expressão nobre, tá, no contexto aqui de circuitos trifásicos, que nos permite calcular a potência
absorvida ou gerada, né, por uma carga, ou por um sistema conectado em estrela. E se fosse em delta, né, qual seria a expressão da potência trifásica? Tá? Então eu vou colocar aqui um sistema em delta. Com as impedâncias. No delta aqui, a nossa tensão de linha, né, é a mesma que aparece por impedância da carga ou por bobina da máquina elétrica, a mesma tensão de fase, né? A corrente de linha, que é raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase, tá? Vamos chamar aqui corrente de linha do delta, corrente de fase do delta. Tá? Bom, então, se a gente fosse calcular, né, a potência total absorvida por esse sistema trifásico, que está em delta, né, a gente poderia somar as potências nas 3 fases do delta, né? Então seria a potência na fase A do delta, tá? Digamos que a fase A seja essa aqui. Vamos dar nome às fases. Fase A do delta. Digamos que aqui de baixo seja a fase B. Vou colocar aqui delta e delta. Aqui é a corrente na fase B do delta. Aqui a tensão na fase C do delta. E aqui é a corrente. Ok? Então, a gente poderia somar, né, a potência que está sendo desenvolvida aqui nessa impedância, mais a potência dessa, mais a potência da terceira, né, então a potência da fase A, mais a potência da fase B, mais a potência na impedância da fase C, para ter o valor total da potência que esse sistema trifásico inteiro absorve. Ou gera, né? Pode ser um gerador também. A potência desse sistema trifásico aqui inteiro. Tá? Bom, a potência absorvida aqui na fase A, né? Ela vai ser dada pelo produto da tensão pela corrente na fase A, né, valores instantâneos, mais a da fase B, mais a da fase C.
Tá? Bom, para um sistema monofásico que nós analisamos, né, nas nossas conversas aqui desde o início das aulas, que tenha uma dada tensão cossenoidal, igual vai ser imposta aqui, né, a tensão vai ser na fase, na bobina, ela vai ser imposta pela linha, né, vai ser uma tensão cossenoidal, e vai circular uma corrente cossenoidal na mesma frequência, defasada dessa tensão, né, com uma dada amplitude. Então, para um sistema com essa estrutura, nós já sabemos, né, calcular o valor da potência, né, que é a potência de um sistema monofásico. Essa expressão que eu marquei aqui com essas chaves em azul é a mesma expressão que a gente usou para calcular a potência em um circuito monofásico. Então, vai ser o valor médio, é um sinal que tem um valor médio, que é a potência ativa, mais um valor alternado. Né? Da mesma forma, na fase B aqui, ó, a gente vai impor uma tensão cossenoidal, vai circular uma corrente cossenoidal defasada. Né? Então, a potência vai ser caracterizada por um sinal que tem um valor médio, e como é uma tensão de mesma amplitude entre a fase B e a fase A, e as impedâncias são iguais também entre a fase A e a fase B, a corrente entre a fase A e a fase B terá a mesma amplitude, e o defasamento entre tensão e corrente vai ser o mesmo. Tá? Então, vai ser o mesmo valor médio de potência e uma parcela alternada defasada de 240 graus com relação à da fase A. E na fase C, né, nós temos um sistema também com alimentação cossenoidal, né, um valor de tensão cossenoidal aplicado aqui, sobre uma determinada impedância. Então vai circular uma corrente cossenoidal de mesma frequência que a tensão, porém defasada, né, do ângulo gama qualquer, e de amplitude diferente. Então, é a mesma estrutura do circuito monofásico que nós analisamos na penúltima aula e que nos mostrava que esse sinal de potência, então, vai ter uma parcela média com outra parcela alternada, defasada de 120 graus com relação à fase A. Então, essas parcelas alternadas vão se cancelar, né, são parcelas de mesma amplitude, mesma frequência e 120 graus de defasamento. Tá? E a soma, então, das três parcelas médias, né, vai dar 3 vezes a potência ativa de uma fase. Tá? Ok? Então, essa é a expressão, né, da potência trifásica em um delta. Tá? Essa potência ativa de uma fase, né, a gente sabe calcular, né, e nós provamos que o valor dela é expresso, né, pela amplitude da tensão vezes a amplitude da corrente em cada uma das impedâncias, dividido por 2 vezes o cosseno do ângulo de defasamento entre a tensão e a corrente. Ok? Então, se a gente observar aqui, né, essa amplitude da tensão se refere à amplitude do sinal de tensão que aparece por impedância. Então, é um valor de fase. Tá? Então, é o valor máximo da tensão de fase, né? E o I máximo que aparece aqui se refere ao valor de pico ou amplitude da cossenoide da corrente de fase. Né? Toda a conta que a gente fez aqui foi
com a tensão na impedância e a corrente na impedância, tá? Ou seja, valores de fase, não ainda valores de linha. Então, é um valor máximo, a amplitude da corrente na fase dividido, pode colocar aqui, ó, por raiz de 2 vezes raiz de 2. Logo, então, o valor, né, médio da potência em uma das fases, ou em qualquer uma delas, vai ser o valor eficaz da tensão de fase vezes, né, o valor eficaz, o valor RMS da corrente de fase, vezes o cosseno do ângulo entre tensão e a corrente. Logo então, pessoal, né, retornando aqui na expressão da potência trifásica, que a gente tem no delta, tá? Ele vale, né, 3 vezes o valor médio da potência em cada fase. Então quer dizer o quê? Que o valor instantâneo aqui é constante. Então esse é um sinal de potência que em qualquer instante de tempo é o mesmo quando o sistema está em regime permanente. Tá? Não é um sinal pulsante, mesmo embora o circuito seja CA. Então o resultado vai ser esse aqui, ó, 3 vezes a tensão de fase eficaz, vezes o valor eficaz da corrente de fase, vezes o cosseno do ângulo entre tensão e corrente. Bom, numa conexão delta, que é o caso analisado aqui nesse modelinho, o que vai acontecer, né? Eu queria então tomar aqui a conexão delta e expressar essa potência trifásica com valores de linha. Então, a tensão de fase no delta é igual a tensão de linha. E a corrente de fase no delta, ela é igual à corrente de linha sobre raiz de 3. Então a gente conclui aqui, né, o modelinho da potência trifásica em um delta, né, 3 sobre raiz de 3 dá raiz de 3. E a gente observa que o valor da potência trifásica na conexão em delta, ou a estrutura da expressão dessa potência trifásica na conexão em delta, é a mesma estrutura que a gente obteve para a estrela. Aqui, ó. Esse foi o da estrela e esse aqui do delta. Tá? Então, em um sistema trifásico, independente da forma de conexão, a potência instantânea, que é igualzinha à potência ativa, no caso trifásico, vai ser dado por essa expressão aqui, ó. Raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno do ângulo entre tensão e corrente. Tá? Não importa a forma de conexão da carga, se é em delta ou em estrela. Se você for calcular a potência, né, com valores eficazes, a estrutura da expressão, valores eficazes de linha, a estrutura da expressão é a mesma. Tá? Bom, tem uma expressão útil também que eu queria ensinar a vocês, já mais particularizada à máquina elétrica. Aqui, essa expressão trifásica aqui, ela serve para a máquina elétrica e para qualquer carga trifásica. Tá? Pode ser um transformador, pode ser um forno a arco, tá? Qualquer carga trifásica pode se valer dessa expressão aqui para o cálculo de potência. Eu queria
então usar dela para a máquina elétrica de tal forma que a gente caracterizasse a potência mecânica no eixo. Uma das formas de obter a potência mecânica no eixo é a partir da potência elétrica trifásica. Tá? Observa que aqui essa expressão, ó, ela foi obtida com sinais elétricos. Então é a potência elétrica, né, nos terminais elétricos do equipamento. Tá? No caso da máquina elétrica, como que essa expressão nos ajudaria a chegar na potência mecânica? Então vamos escrever aqui. No caso da máquina elétrica, pessoal, a gente tem, né, a conversão de potência elétrica em mecânica modo motor ou mecânica em elétrica no modo gerador. Tá? Se a gente estiver operando em modo motor, né, o que significa que a conversão de potência se dá dos terminais elétricos para o eixo mecânico. A gente possui, nesse caso, né, uma definição para eficiência, que é a relação entre a potência útil, a potência de saída, dividido pela potência que você paga, que é a potência de entrada, no caso do modo motor, é a potência elétrica. Tá? Essa potência elétrica da máquina vai ser igual a essa potência que a gente acabou de calcular aqui, ó. A potência trifásica elétrica, né? Independente de ser delta ou estrela, ok? Então você pode dizer, né, que a potência mecânica vai ser a potência trifásica vezes a eficiência. E aí, concluindo, essa expressão é muito usada, tá, no contexto de máquinas. Essa potência mecânica está em regime permanente, ou seja, quando você está com velocidade constante, correntes constantes na máquina, né, a velocidade constante, as correntes com amplitude constante. Né, as correntes são CA, elas não são constantes, elas alternam o tempo inteiro, mas com amplitude constante. Tá? Então, de tal forma que o campo girante da máquina tem amplitude constante também. Então, essa é a condição de regime permanente. Né? O ponto de, outra forma de dizer isso é que o ponto de operação não muda. Né? Então, a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico vai ser raiz de 3 vezes o valor eficaz da tensão de linha, vezes o valor eficaz da corrente de linha, vezes o fator de potência, que é o cosseno do ângulo entre tensão e corrente, vezes a eficiência. Okay? A expressão ela é muito usada no contexto de análise de máquinas em regime permanente. Tá? Bom, eu comentei com vocês aqui, né, em diversos modelos, em diversos desenvolvimentos, sobre esse parâmetro aqui, ó, o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente. E esse parâmetro ele tem
destaque nas análises de circuitos elétricos CA, né, ele é chamado de fator de potência, e ele tem destaque por diversos motivos, né? Um deles é o equilíbrio de potências entre cargas e geradores, né? E outro elemento de destaque é o fato de que a operação com baixo fator de potência gera multa. Então, a concessionária de energia aplica multas, são multas caras, quando algumas instalações industriais operam, ou quando qualquer, né, instalação industrial opera com baixo fator de potência. Então, eu queria fazer com vocês aqui algumas considerações para que esse sinal ficasse mais bem compreendido. Tá? Por que gera multa, qual que é a relevância dele, qual que é a interpretação física dele. Tá? Da interpretação física, nós já vamos conseguir interpretar por que ele gera multa. E eu gosto, né, de pegar uma parte desse laboratório de máquinas e explicar isso, porque geralmente se encontra explicações muito, muito pobres desse sinal, tá? O que ele representa. Então, geralmente o pessoal desenha, né, um copo e fala que nesse copo tem chope, tá? E aí a potência ativa é o líquido e a potência reativa é a espuma. Né? A potência reativa está associada ao fator de potência. Tá? E aí, beleza. Todo mundo fica satisfeito, dá uma risadinha, chopp é muito bom, não sei o que, mas não aprende. Na hora que vem uma multa de uma concessionária porque o fator de potência está baixo, né, então a relação aqui da potência reativa com a potência ativa não está boa, tá? Não adianta você tentar resolver o problema colocando caneco de chopp em cima dos transformadores da sua subestação ou do seu medidor. Tá? Então, o buraco é bem mais embaixo. E aí eu queria, então, ensinar para vocês, né, um pouco mais sobre esse sinal que aparece aqui nas análises. Basicamente, toda a análise que a gente fez aqui nos sistemas trifásicos, apareceu o fator de potência. Cosseno gama que apareceu, né, em todas as nossas expressões. Bom, então, para fazer essa análise, pessoal, eu vou recuperar o primeiro circuito monofásico que nós estudamos, e mesmo que seja, né, um sistema trifásico, a gente já viu, já aprendeu que o sistema trifásico nada mais é do que 3 sistemas monofásicos, né, que têm sinais defasados entre si. Então, o que você consegue deduzir para um circuito de uma fase vale para as demais, né, basta aplicar os defasamentos adequados. Tá? Então, aqui, ó, digamos que a gente tem nesse circuito essa alimentação da fase A, tá? O mesmo circuitinho que a gente estudou quando a gente começou o laboratório, ok? E aqui tem uma carga qualquer, né, que vai ser descrita pela associação de uma resistência
em paralelo com uma indutância, né, e essa associação RL paralela equivale à associação de elementos que a carga efetivamente possua. Tá? Então a gente até comentou isso na primeira aula, assim, é possível achar um R colocado em paralelo com um L que faça com que a rede não perceba a diferença entre esse RL e a carga que efetivamente está montada aqui. Tá? Então é um RL que equivale à carga. Ou seja, para a rede, você tira o RL e bota a carga, ela não percebe a diferença. Tá? Então, e aí as conclusões que a gente tirar então para esse RL equivalente, né, para o lado da rede, continua valendo como se fosse, né, a carga real conectada ali. Bom, e aí nós mostramos, né, pessoal, aqui você vai ter a corrente no resistor e a corrente no indutor. A corrente no resistor é um sinal que está em fase com a tensão de alimentação. Tá? Então, estar em fase, né, significa que quando um passar pelo pico, a tensão passar pelo pico, a corrente também passa. Quando a tensão passar pelo zero, a corrente também passa, e assim por diante. Né? Vamos desenhar aqui. Ó. Tá? Então, se a gente tiver, né, essa alimentação, a gente chamou aqui de VA, como sendo um sinal cossenoidal, tá? Com o valor de pico aqui V máximo, né? O que vai acontecer aqui com a corrente que circula no resistor, né? Essa corrente, igual a gente mostrou aqui, pela lei de Ohm, a relação entre tensão e corrente é dada pela resistência. Tá? Não é uma relação dinâmica, é uma relação de proporcionalidade. Então, a corrente no resistor também vai ser uma cossenoide, né, em fase com a tensão, só que com uma amplitude diferente. Tá? Então, a corrente no resistor vai ter essa forma de onda aqui, ó. Ok? Uma passou no pico, a outra passa também. Uma passou no zero, a outra passa. A outra passou no vale, a corrente passa. A tensão passou no zero, a corrente também passa. Então, essa é a corrente na resistência. Tá? A corrente na indutância, ela já é relacionada com a tensão por uma expressão dinâmica, como a gente mostrou, né, e também herdando conhecimento aqui da teoria de circuitos, né, a corrente no indutor é 1 sobre L vezes a integral da tensão nos seus terminais. Né? Tensão nos seus terminais aqui é a tensão da fonte, VA. Tá? Então, se você, né, considera aqui que essa tensão é cossenoidal, tá? Você vai integrar aqui uma cossenoide no tempo, tá? Então, a integral de um cosseno é um seno, tá? Então, daria V máximo sobre ômega L vezes o seno de ômega T. Então, quer dizer o seguinte, ó, quando a gente aplica, né, uma tensão cossenoidal em uma indutância, a corrente no indutor é senoidal, um sinal senoidal. Tá? Então, é um sinal atrasado da tensão, porque um seno, desculpa, ele passa no pico depois que o cosseno passou. Então, tudo que aconteceu com o seno
vai acontecer, desculpa, tudo que aconteceu com o cosseno da tensão vai acontecer na senoide da corrente do indutor 90 graus depois. Ok? Então aqui, tá? Depois que a tensão passou no pico, nesse instante, é que a corrente vai passar. Tá? Nós vai ter essa corrente aqui na indutância. E a corrente que vai na rede, pessoal, chamei aqui de IA, tá? Ela é a soma, né, das correntes que derivam aqui desse nó, que é a corrente no resistor mais a corrente no indutor. Nós deduzimos, né, o valor ou como seria a estrutura dessa corrente, né? Aí mostramos o seguinte: se você soma uma cossenoide, que é essa vermelha, da corrente do resistor, com uma senoide, que é a corrente no indutor, né, são dois sinais de defasagem de 90 graus, se obtém, né, um cosseno com um ângulo de defasamento entre 0 e 90. Então vai ser alguma coisa assim, ó. Tá? Com valor aqui de pico que é dado pela soma dos quadrados dos valores de pico na resistência e na indutância. Ok? Nós deduzimos isso na primeira aula também. Bom, então, nessa estrutura do sistema trifásico, desculpa, desse sistema monofásico, eu falei tanto de trifásico, eu acabei me confundindo aqui. Monofásico, o sistema é monofásico. Nós observaremos que a concessionária vai aferir, né, a energia que a gente paga por um medidor instalado aqui na entrada. Então, vai colocar um medidor aqui na entrada que vai falar para ela o quanto que a gente tem que pagar de energia, né? E a energia elétrica, né, que vai ser medida aqui, ela, em um determinado instante de tempo, ela vai ser a integral da potência elétrica que aquele circuito demandou, do instante zero, né, no início da leitura da concessionária, até o instante de tempo que ela faz a próxima leitura. Né? E essa potência elétrica que vai fluir ali para aquela carga é a potência monofásica que nós trabalhamos no início dessa aula e nas aulas passadas também. Tá? Essa potência monofásica, pessoal, como nós deduzimos na primeira aula, aliás, a primeira aula não, a primeira aula era dados de placa, né? Foi na segunda aula. Então, como a gente deduziu na segunda aula, essa potência monofásica tem um valor médio, que é a potência ativa, e um valor senoidal alternado. Ok? Bom, quando a gente integra essas duas parcelas, tá, só sobra, com valor não nulo, a integral da potência ativa no tempo. Tá? Por quê? A integral da parcela pulsante da potência,
tá? Vai dar zero. Né? Se você desenhar aqui embaixo esses sinais, dá para ver isso com bastante clareza e até bem simples, né? Essa parcela alternada da potência, moçada, igual a gente deduziu, é um sinal senoidal, tá? Com uma frequência 2 vezes maior do que a frequência da rede, tá? Então, essa parcela alternada, vou até usar a base de tempo aqui de cima, ó, tá? Então, em um ciclo do sinal de tensão, que é esse que nós colocamos aqui em preto, a parcela alternada da potência faz 2 ciclos. Tá? Então, vai ser alguma coisa assim, ó. Vou marcar o meio aqui. Mais ou menos isso aqui. Então, deixa eu ver se eu acerto melhor esse meio. Melhorou. Então, aqui, ó, se você integra essa parcela alternada da potência monofásica, né, qual que é o resultado que você tem? Ó, em meio ciclo, o valor da integral dá uma saída positiva. Só que você então começa a integrar um valor negativo, tá? Então, o valor total da energia até esse instante de tempo dá zero, né? Você tem essa área aqui, né, associada a um valor positivo e a mesma área associada a um valor negativo. E aí, se você integra mais meio ciclo, beleza, dá um valor positivo. Só que na hora que você integra no próximo meio ciclo você vai ter um valor negativo igual ao positivo, vai anular, tá? Então, assim, numa grande janela de tempo, tá, isso aqui vai dar zero, né? E é grande mesmo, são vários ciclos desse, né? Um ciclo desse aqui vai ser concluído, né, uma frequência de 120 Hz aqui em 8,3 milissegundos. E nós estamos falando de uma janela de medição aqui da integração, o tempo final que você vai fazer a integração, por exemplo, numa concessionária, é 1 mês. Então você vai repetir essa integração aqui, ó, de 8,3 em 8,3 milissegundos até completar 1 mês. Tá? Vai dar zero no final das contas. Então, a única parcela da potência que tem relevância para a cobrança da concessionária é a potência ativa. Só ela que não é nula. Tá? Vai ser a tensão eficaz, vezes o valor da corrente eficaz, que está ali na linha, vezes o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente integrados no tempo. Tá? Esse cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente é chamado aqui de fator de potência. Tá? Esse ângulo, moçada, está aqui, ó, tomando o pico da tensão e o ângulo, né, equivalente, o ângulo elétrico equivalente do pico da corrente. Então, o ângulo entre a tensão e a corrente está aqui, o ângulo de defasagem entre as duas, tá? Que é o ângulo ao qual nós nos referimos o tempo inteiro quando falamos do cosseno de gama. Tá? Bom, desses dois elementos aqui, ó,
né, a resistência e a indutância da nossa carga, o único deles que é responsável pela potência ativa aqui é a resistência, tá? Então ela converte, né, aqui potência elétrica em calor, né? Então você efetivamente vai consumir energia com o passar do tempo, tá? A indutância, né, ela tem um sinal de potência que vai ser só uma parcela alternada. Então a gente até deduziu essa potência da indutância, né? Então metade do ciclo ela absorve potência da rede, na outra metade ela devolve. Metade do ciclo ela absorve, na outra metade ela devolve, tá? Então o que acontece aqui, né? Você não vai conseguir aferir energia elétrica, né, e cobrar por essa energia elétrica devido à presença da indutância, certo? Vamos até deduzir isso aqui novamente, só para, né, que a gente se faça mais claro. Então, a potência, né, no resistor, vou colocar a potência aqui no resistor, tá? Vai ser o produto da tensão, a tensão que está nos terminais aqui dele, a gente chamou aqui de VA, tá? Vezes a corrente que a gente chamou de IR, corrente no resistor, tá? Então, vai ser V máximo, cosseno de ômega t, é o sinal de tensão que a gente assumiu como premissa que vai ser imposto, tá? A premissa é uma verdade, já no início da análise ou do projeto. E com esse sinal de tensão a gente deduziu que a corrente no resistor vai ter essa estrutura. Certo? Então, né, a potência no resistor vai ser igual a V máximo ao quadrado sobre R vezes cosseno ao quadrado de ômega t. Tá? Bom, da trigonometria, né, vamos tentar entender esse cosseno ao quadrado como sendo uma soma de seno e cosseno, ou cosseno de alguma coisa, né, mas que não seja o cosseno ao quadrado, que sejam cossenoides. A gente tem mais conhecimento passado para poder analisar. Tá? Então, se você pegar aqui da trigonometria, né, cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de θ, tá? Você também tem o seguinte, ó, você pegar cosseno de 2θ, que é cosseno de θ mais θ, vai ser cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Ok? Então vai ser igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Tá? Então a gente consegue deduzir da última expressão aqui, ó, que cosseno ao quadrado vai ser igual a cosseno de 2θ mais seno ao quadrado de θ. Tá? Aqui em cima, tá, a gente tem como manipular a expressão para destacar o seno ao quadrado de θ, vai ficar como sendo 1 menos cosseno
ao quadrado de θ. Então, eu vou pegar essa expressão do seno ao quadrado e vou substituir aqui embaixo. Ó. Tá? Então, isso vai dar cosseno de 2θ mais 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Tá? Então, finalizando a dedução que nós gostaríamos, né, jogando esse cosseno ao quadrado que está aqui para o lado de lá da expressão, vai dar 2 cosseno ao quadrado, eu vou passar então o 2 dividindo para cá, para o lado oposto. Então, cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Então, eu vou aplicar esse resultado aqui na nossa expressão da potência do resistor. Tá? Então, tem cosseno ao quadrado de ômega-t. O resultado vai ser quanto? 1 mais cosseno de 2 ômega-t sobre 2. Foi o que a gente acabou de deduzir aqui embaixo. Tá? Então, continuando aqui essa expressão da potência do resistor, que eu vou abrir um parênteses, né? Só para justificar a nossa manipulação matemática. E vamos continuar aqui embaixo a expressão da potência do resistor. E ela está nos mostrando, pessoal, o seguinte, que a potência no resistor tem uma parcela média mais uma parcela pulsante. Ok? Então, a potência ativa, que é o valor médio da potência que esse circuito demanda, né, ela vai ser integralmente igual ao valor médio da potência do resistor ou parcialmente igual. Né? Pode ser que o indutor, que está aqui em paralelo, né, demande algum valor médio de potência. Vamos conferir. Né? Então, vamos levantar aqui a expressão da potência na indutância. Então, a potência na indutância, né, vai ser o produto da tensão no indutor, que é a nossa VA, vezes a corrente no indutor. Né? Nós deduzimos essas... na verdade, a tensão é até uma premissa, né? Aqui, uma verdade desde o início da análise, ela tem essa estrutura. E a corrente no indutor, nós deduzimos o valor dela, tá logo ali em cima, e ela tem esse valor aqui, ó. Então, é uma potência, né, que tem um produto aqui de um cosseno vezes um seno, tá? Vamos manipular isso para tentar deixar isso como uma soma de cossenos, tá? Numa estrutura que nós já dominamos melhor, né? Amplitude, frequência e defasamento angular. P máximo cosseno de ômega-t mais um P máximo seno de 2 ômega-t, sei lá, alguma coisa que seja, né, dada aqui por uma composição, a soma de senos e cossenos. Bom, aqui então, ó, a gente tem cosseno vezes seno. Então, da trigonometria, né, cosseno θ vezes seno θ, né, geralmente se aparece aqui na relação trigonométrica de seno de 2θ. Tá? Então, seno de 2θ, que é seno de θ mais θ, vai ser seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Né? Só que o A e o B são a mesma coisa. Então, vai dar isso aqui, ó. Tá? Então, conclusão, esse produto que a gente está querendo caracterizar, que é 2 seno θ cosseno θ, ele vai ser igual ao seno
de 2θ. Então, concluindo, né, seno de alguma coisa vezes o cosseno dessa mesma coisa vai ser o seno de 2 vezes esse argumento sobre 2. Tá? Então, vamos deixar isso aqui um parênteses para dar suporte aqui no nosso desenvolvimento. E a gente vai substituir esse resultado aqui, ó. Então, a potência no indutor vai ser igual a V máximo ao quadrado sobre ômega L vezes seno de 2 ômega T, isso tudo dividido por 2. Tá? Então aqui, pessoal, eu vou até destacar as expressões para facilitar o raciocínio. Aqui, ó, aqui tá a potência no resistorzinho do nosso circuito. E aqui a potência no indutor. Certo? Bom, a potência total, então, né, instantânea, que vai fluir para a rede, vou repetir o circuito aqui para a gente poder raciocinar com mais tranquilidade. Ó. Então, a potência total que vai fluir para a rede né, vai ser a soma da potência do resistor mais a potência do indutor, que a gente acabou de deduzir. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó. A potência no resistor, né, ela está destacada aqui, ó, e ela tem um valor médio mais uma componente alternada. E a potência, aqui está do resistor, agora do indutor, ela está deduzida aqui, ela só tem uma componente alternada. Ok? Então, da potência que flui para a rede, pessoal, a única parcela, né, que tem valor médio não nulo é essa aqui, ó. Esse é o valor médio da potência da rede, tá? Essas outras duas componentes, né, são os valores alternados, alterna positivo e negativo, né, em ciclos. E a gente, né, deduziu na penúltima aula que essa potência da rede, que é a potência monofásica aqui do nosso sistema, né, ela tem uma parcela média mais uma parcela alternada. Então, essa parcela média da potência do sistema, ela só se deve
ou ela é idêntica à parcela média da potência no resistor. E essa parcela alternada da potência da rede, né, vai ser a soma das parcelas alternadas de potência demandadas pelo resistor e o indutor. Certo? Bom, agora vamos prestar atenção num detalhe aqui, porque eu vou voltar no sinal que a gente traçou lá em cima, e eu preciso levar aqui esse detalhe lá para cima, tá? Ele não vai estar mais aqui na tela quando eu mexer. Olha só, o valor médio da potência do sistema só se deve ao resistor. O indutor não contribui em nada com o valor médio da potência que o circuito demanda. E o que a gente viu com relação a esse valor médio de potência que o circuito demanda? Ele é o único valor responsável pela energia que é tarifada pela concessionária, tá? Então, a energia que a concessionária vai tarifar, que é efetivamente a energia que o sistema consome, tá? Ele só se deve à componente média da potência. E essa componente média da potência, por sua vez, só se deve ao resistor, né? Isso faz sentido porque o resistor converte a potência elétrica em calor. Tá? E aí a conversão está feita, você não vai ter depois calor convertido em potência elétrica de volta. Tá? Já o indutor, ele metade do ciclo, né, ele vai absorver potência da rede e guardar no campo magnético. Na outra metade do ciclo de alimentação, ele pega essa potência que está no campo magnético e devolve para a rede elétrica. Então, em um ciclo, ora ele absorve potência e ora ele devolve, ora ele absorve, né, a potência dele é positiva, ele absorve energia, na outra metade ele devolve essa energia. O valor médio, então, no final de um ciclo, o valor total no final de um ciclo é zero. Tá? Então, só a resistência, só a carga ativa, né, que é responsável pela conversão de potência em algum outro formato útil, tá? Ou algum outro formato, tá? Por exemplo, numa máquina elétrica você vai converter potência elétrica em calor e também em potência mecânica, né? O calor, efetivamente, nesse caso, é inútil, tá? Ele vai ser tarifado e tal, mas ele não faz nada de útil para a gente ali no contexto da máquina elétrica, não, tá? Então, o que vale aqui, né? É que o valor médio da potência ele é caracterizado pelos elementos que promovem conversão de potência em algum outro formato, né, diferente da potência magnética ou elétrica, né, de indutores e capacitores. Tá? Então, pessoal, só o resistor que drena, né, potência que efetivamente vai levar ao consumo de energia e, consequentemente, a tarifação, certo? Só que a indutância está presente aqui, né, no sistema, e ela vai fazer com que a corrente da rede tenha uma amplitude mais alta do que aquela que existiria se só tivesse o resistor. Tá? E a rede de alimentação, a gente faz aqui uma representação simplista, né? Mas são cabos de cobre, são transformadores, tá? Então são elementos que têm impedância. Tipicamente impedância, né, composta aqui por um elemento resistivo a resistência do cobre
e indutância. Tá? Então, o que vai acontecer? Na hora de tarifar, o único responsável aqui pelo dinheiro que a concessionária vai ganhar vai ser o resistor, ou elemento ativo. Tá? Só que vai circular na rede uma corrente que é dada pela soma da corrente do resistor com a corrente do indutor. Né? E como nós deduzimos, essa corrente na rede aqui, ó, ela vai ter uma amplitude, aqui, ó, que é esse sinal em verde, aqui, que é a corrente da rede. Então, ele vai ter uma amplitude que é dada pela raiz da soma dos quadrados da amplitude da corrente no resistor mais a amplitude da corrente no indutor. Então, apesar do indutor, né, não contribuir com o dinheiro que a concessionária ganha aqui, né, no seu medidor, ele faz com que a corrente na rede tenha um valor maior devido à sua presença. Tá? Então, para a concessionária, ser o melhor dos mundos é que só tivesse o resistor, porque aí circularia somente a corrente que ele demanda, que é a corrente associada ao elemento que faz com que a concessionária ganhe dinheiro. Tá? Só que aqui, devido à presença do indutor, e vai ter, né, por exemplo, em máquinas elétricas, essa indutância é parte construtiva da máquina. Tem que ter indutância para você criar campo magnético, para daí, então, você ter torque. Então, mandatoriamente, né, é mandatório que exista aqui a indutância, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Essa corrente total, né, com a contribuição do indutor e do resistor, ela vai circular na rede, né? E a rede vai ter condutores de cobre, né, com resistência. Então, vai haver potência produzida nessas resistências aqui, ó. Né? Então, vai ter dissipação de potência que vai ser dada pelo efeito Joule. Resistência da rede, RI ao quadrado, né? Tá? Então, quanto menor for a corrente que circula na rede, menor vai ser a potência térmica desenvolvida nos cabos da rede. Tá? Então, o ideal, né, seria que a gente conseguisse diminuir esses valores para exigir menos do gerador. Tá? Essa potência térmica que a gente caracterizou aqui, ó, na rede, pela primeira lei da termodinâmica, ela vai ter que vir de alguém. Alguém vai ter que criar essa potência. Tá? E quem alimenta o sistema é o gerador da concessionária. Então, essa potência térmica vai ter que vir do gerador. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O indutor presente na carga do cliente, ele não ajuda em nada na tarifação de potência pela concessionária, de energia pela concessionária, tá? Ele não consome energia, né, num valor contabilizado por um longo intervalo de tempo, tá? Então ele não ajuda no consumo de energia, só que ele atrapalha a concessionária porque ele produz calor, né, nos cabos aqui do sistema de transmissão e distribuição, e esse calor tem que ser suprido pelo gerador da concessionária. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando o valor dessa indutância aqui é muito alto frente à resistência, a concessionária ganha pouco dinheiro aqui, né, em termos de energia elétrica, e tem um aquecimento muito pronunciado na sua rede.
está exigindo muita potência do gerador para a qual ninguém vai pagar. Então está sendo consumida a capacidade do gerador e ninguém está pagando, porque alguns clientes potencialmente têm aqui a sua carga com uma natureza indutiva muito forte. Tá? Então, nesse caso, a concessionária vai querer buscar, né, o recurso dela, tá certo? E aí, como que ela mede, né, a presença de um comportamento indutivo excessivo aqui na carga do cliente, né? Bom, se a gente olhar aqui nos sinais envolvidos, tá? Que eu tinha comentado com vocês? Ó, a corrente no resistor está aqui em vermelho, ela está em fase com a tensão. A corrente no indutor, ela está aqui em azul, e ela está a 90 graus da tensão. A corrente na rede fica entre 0 e 90 graus, ou entre o defasamento do resistor e o defasamento do indutor. Tá? Quando a carga é indutiva demais, você, né, faz com que esse ângulo de defasagem vai se aproximando de 90 graus. Tá? Se ela fosse puramente indutiva, a corrente na rede estaria aqui, ó, 90 graus atrasada da tensão. Então, quando, né, a corrente na indutância é muito pronunciada, tá, você vai aumentando cada vez mais esse ângulo de defasamento entre a tensão da rede e a corrente da rede. Tá? E aqui, então, a gente tem um medidor, né, de um sistema muito reativo, tá? Ou com uma indutância muito relevante aqui para o fluxo de corrente da carga. Tá? Então, a gente vai medir aqui, né, esse balanço aqui entre, né, a indutância e a resistência pelo cosseno desse ângulo. Tá? Então, se o ângulo entre a tensão e a corrente for próximo de 90, cosseno de 90 é zero. Se o ângulo entre tensão e corrente for próximo de 0 graus, o que significa, né, uma resistência, um elemento ativo muito maior do que o elemento reativo, tá? Então, nós teremos o cosseno desse ângulo igual a 1. Então, por essa diferença brutal de valores aqui, ó, para quando o sistema é muito indutivo, comparado ao contexto que o sistema é muito ativo, tá? Então, por essa diferença brutal de valores aqui, a gente tem um indicador, né, de que o cliente está usando mal a rede de alimentação. Tá? E aí, esse indicador é chamado de fator de potência. Tá? E aí, para ser justo, né, tipo, você pode até ter, né, por exemplo, uma usina grande, um motor grande, você pode até ter uma corrente indutiva elevada, desde que a parcela ativa, né, seja substancialmente maior, de tal forma que a soma dos dois crie um sinal, esse verdinho aqui, ó, que esteja o mais próximo possível em fase com o sinal de tensão. Tá? Para produzir um mínimo possível de aquecimento na rede, né, dentro daquele contexto de alimentação. Tá? E com isso não demandar a potência do gerador, que não é tarifada por ninguém. Tá? Esse calor produzido na rede, ninguém paga por ele. Não tem como. O medidor está na conexão da carga industrial com a concessionária. Ele não está aqui na frente. Então, ninguém paga por essa potência térmica desenvolvida na rede. Ok? E aí, né, por todo esse mecanismo que eu expliquei, ela é muito aumentada, né, o prejuízo da concessionária fica muito destacado, tá? Quando o elemento reativo é muito mais, muito grande, né, a potência do elemento reativo, a corrente do elemento reativo é muito grande frente à corrente do elemento ativo.
tá? E aí vem multa. Tá? Esse é o motivo pelo qual baixo fator de potência leva a multa. Tá? Bom, moçada, esse era o recado que eu queria passar hoje. Tá? A gente continua semana que vem. Eu queria abrir a palavra a vocês para dúvidas, considerações. Eu estou disponível. Então tá. Então, na ausência de quaisquer considerações, eu queria agradecer a vocês a presença, desejar uma boa noite, né, uma boa semana, e a gente se vê de novo, então, na quarta-feira que vem. Beleza? Até mais, então. Boa noite. Boa noite.